Olá pessoal, esse é um exercício da lista 8 do Moodle, da disciplina de Fenômenos Eletromagnéticos da UFABC, e esse é um exercício que exemplifica bem a questão do cálculo do fluxo magnético numa situação em que o campo magnético não é homogêneo, ou seja, o campo magnético não é o mesmo em todos os pontos do espaço. E ele também aborda a lei de Faraday, lei da indução de Faraday. Então vamos dar uma olhadinha nesse exercício. Ele fala o seguinte: uma espira de fio na forma de retângulo, aí fala a largura W, comprimento L, e um fio longo e reto que conduz uma corrente I e está a uma distância H da espira, encontram-se sobre uma mesa. A primeira coisa que ele pede para calcular é o fluxo do campo magnético através da espira devido à corrente I que passa no fio. Então a primeira coisa que a gente faz é desenhar o problema denunciado. Né? Desenhando o problema enunciado, a gente tem o fio longo e reto, a espira de largura W, comprimento L, a uma distância H do fio reto. Tá? Bom, se esse fio está transportando uma corrente elétrica I, é claro que a gente tem um campo magnético aí nos arredores desse fio aqui, né? A uma distância R, então a gente tem um campo B. Usando a regra da mão direita, a gente sabe que na posição da espira aqui, nós temos um campo entrando aqui no plano da tela, né? E nós sabemos também que esse campo, né, é dado por μ0i sobre 2πr, na aproximação de fio reto muito longo. Né? E que é o que o problema fala, um fio longo e reto. A gente pega a aproximação de fio reto infinito. Bom, aí acontece a seguinte coisa. Perceba que, à medida que a distância r varia, o campo magnético varia. Ou seja, a gente não tem uma situação de campo magnético homogêneo. Né? Como é que a gente faz então para calcular o fluxo do campo magnético? A gente recorre à definição de fluxo de campo. A definição de fluxo de campo é a integral, né, obviamente nessa área, do produto escalar de B com dA. Né? Quem é o B, quem é o dA? Ora, a gente vai ter que quebrar essa espira em vários pedacinhos. A gente poderia quebrar, né, em quadradinhos aqui, mas a opção mais inteligente aqui para quebrar essa espira aqui é em retângulos. Retângulos desse tipo. Por quê? A uma dada distância R, todos os pontos nesse retângulo têm campo magnético aproximadamente igual. Né? Há uma pequena variação aqui no retângulo, mas a gente considera esse retângulo infinitesimal. Né? E a área desse retângulo é o dA que aparece na integral. Né? É o módulo do dA, aliás. Né? É basicamente a, o comprimento L multiplicado pela altura dr. Né? Veja que a gente vai variar esse R de W, de H até H mais W, né? Para perfazer toda a área da espira, né? A área contida aqui na espira, delimitada pela espira. Né? Bom, outra coisa, você vê aqui que aqui a gente tem um produto escalar, mas veja que como a área, né? Se você criar um vetor normal a essa área aqui, está colinear ao fluxo magnético, a gente pode imaginar um vetor dA apontando na mesma direção e sentido que o fluxo magnético aqui, a gente fica simplesmente com uma integral de produto escalar, transforma-se numa integral escalar de BdR dA. Se a gente considerar esse dA como LdR, nós ficamos com essa integral aqui, né, juntando a coisa toda, multiplicando esse B pelo dA, colocando tudo que é constante, ou seja, tudo que não depende de R, para fora da integral, a gente fica com esse fluxo aqui. Né? Então, ao invés daquelas aplicações mais simples, que você simplesmente multiplica o campo pela área, aqui a gente tem que fazer essa integral na área, porque em cada distância R o campo muda. Então a gente fica com essa integral. Né? Essa é uma integral trivial que vocês aprenderam lá nos cursos de cálculo 1 ou de FUV na UFABC, né? Cálculo 1 em outras universidades, a gente chama cálculo 1 de FUV na UFABC. Né? Essa integral aqui é o famoso logaritmo neperiano. Né? E aplicando esses limites de integração, R vai de H
até H mais W, né, a gente fica com esse resultado aqui. Né? Isso aqui é o logaritmo neperiano de H mais W sobre H ou 1 mais W sobre H. Esse é o fluxo do campo magnético numa espira. Né? Distante é uma distância H de um fio transportando uma corrente I. Tá? Muito bem. A segunda parte do problema fala o seguinte: supõe agora que a corrente, que essa corrente elétrica aqui que é transportada pelo fio reto infinito, ela fio reto muito longo, aliás, ela tem uma variação com o tempo, I igual a A mais BT, onde A e B são constantes. Determine a força eletromotriz induzida na espira se B igual a um certo valor lá e dê sua resposta em volts. Bom, força eletromotriz induzida, lei de Faraday. Lei de Faraday é a derivada temporal menos a derivada temporal desse fluxo. Qual é a única coisa aqui que depende do tempo? A única coisa aqui que depende do tempo é a corrente elétrica. Com essa dependência aqui, I igual a A mais BT. Bom, eu não vou fazer essa derivada por ser trivial demais, basta você derivar essa corrente aqui em função do tempo. É uma derivada muito trivial, né? O resto não depende do tempo, então o problema está resolvido. O problema não pede, mas ele poderia pedir qual é a corrente, qual o sentido da corrente induzida. Aí a gente tem que pensar a seguinte coisa: o fluxo está aumentando com o tempo, porque a corrente aumenta com o tempo se esse B for positivo. Né? Se esse B for positivo, esse fluxo aqui entrando na tela aumenta com o tempo. Qual é a resposta da natureza? O que a natureza diz? Opa, eu não quero que esse fluxo aumente. Então a gente vai ter que ter uma corrente induzida que vai produzir um campo magnético contrário a esse aumento. Ou seja, a corrente induzida aqui está no sentido anti-horário nessa espira. Né? Bom, esse aqui é um exemplo bem completo, ele exemplifica o cálculo do fluxo magnético numa condição em que o campo magnético não é homogêneo e é uma aplicação simples da lei de Faraday depois que você calcula o fluxo do campo magnético. Bom, é isso aí, pessoal.